Agora chegou a hora de falar do STJD, Gustavo Soler. Começo com você. O que foi que aconteceu com o Alan, o que não aconteceu com o Bruno Henrique? Vamos lá. Vamos lá, começando com o Alan, né, que o STJD até mudou a ordem, né, do julgamento dos processos. O Alan era o terceiro e colocaram ele na preferência, na frente de todo mundo para ser julgado. E vale destacar que no dia 23 de julho, quando ele foi expulso contra o Fluminense, o árbitro da partida em questão não marcou nem falta. E aí o VAR chamou, o árbitro olhou e falou, se o VAR chamou, vou ter que fazer o que meu amigo pediu, né? E expulsou o Alan. E aí, no dia 23 de outubro, decidi falar, se a gente falar que o Alan agrediu o Samuel Xavier, porque eles mudaram. E isso foi falado pela própria defesa do Palmeiras. Quando sai o julgamento, o Alan está enquadrado no artigo de expulsão por conduta temerária. E depois ele foi enquadrado no artigo de agressão, que ele teria agredido o jogador adversário, o Samuel Xavier, naquela partida. Então ele pega 2 jogos de suspensão, o primeiro ele já tinha cumprido contra o Grêmio, Palmeiras entra com efeito suspensivo na partida contra a equipe do Cruzeiro, e agora cai o efeito suspensivo do Alan, porque o tribunal determinou que sim, ele deveria cumprir os 2 jogos de suspensão, mesmo o Alan sendo um jogador de primeiríssimo caso no STJD, nem na época de categoria de base ele tinha passado pelo tribunal do STJD, isso que é normal os jogadores de base passarem pelo tribunal do STJD, porque em base tem muito cartão vermelho, tem muita expulsão aleatória de jogadores, e o Alan nunca teve nenhum caso onde ele sofreu algum tipo de punição ou teve que prestar depoimento no STJD. Mas o tribunal resolveu manter a suspensão do Alan, então ele está fora do jogo contra o Santos. Não dá mais para pedir um outro efeito suspensivo, porque foi exatamente o que foi cassado hoje no tribunal para que ele cumprisse o segundo jogo de suspensão. E aí, um grande abraço ao Paulo Vinícius Coelho, que hoje protagonizou, né, um dos grandes momentos do jornalismo esportivo, quando deram a informação lá no UOL de que estavam querendo votar apenas para o Bruno Henrique pagar uma multa. E o PVC levantou, pegou a carteira dele, deu o cartão e falou, passa no débito aí. Se é só pagar multas, vai continuar o circo, passa no débito. E o julgamento do Bruno Henrique não foi finalizado hoje, ele deve ser retomado ou na quinta ou na sexta-feira, ou em algum outro momento, porque até agora não há uma data exata para quando vai acontecer. Mas prometeram que iam fechar o caso entre quinta e sexta. Não falaram de qual ano, qual mês, mas prometeram entre quinta e sexta. Não vai ficar 2 meses parado o futebol brasileiro? Cumpre um mês de suspensão durante a Copa. Já que tá nessa palhaçada, já vamos pra palhaçada. Ó, a Copa do Mundo é em junho e julho. Bruno Henrique, somos rigorosos. Você não vai jogar enquanto o Flamengo não estiver jogando. Mas, já vou entrar, desculpa, mas faz mais de 100 dias que o Alan foi suspenso. Foi expulso. Mais de 100 dias. A suspensão dele foi confirmada há menos de um mês do final do campeonato. Não é coincidência. Não é coincidência. Repito, há mais de 100 dias. Minha filha estava de férias quando o Alan foi expulso. Ó, tá acabando o ano. Eu vou daqui 2 semanas na festa de fim de ano dela. Não é à toa. Não é à toa. Qual a cor do STJD? Já que a CBF é verde. Pois é, a presidente Leila Pereira se manifestou sobre o que aconteceu hoje no STJD e disse o seguinte, vou ler aqui, estou com o celular na mão. O Palmeiras sempre respeitou e seguirá respeitando as instituições, mas espera o mesmo respeito de volta. O que está acontecendo não é justo. Achei até que ela pegou leve. Um atleta é condenado por uma infração grave, joga normalmente por 2 meses, inclusive fazendo gols e decidindo jogos. Aí, quando finalmente é marcado no julgamento, vota-se pela absolvição desse atleta e a sessão é adiada. Enquanto isso, o Alan, que era réu primário, pega 2 partidas de suspensão, como disse o William lá no mês de julho, por um lance de jogo e depois tem a punição ratificada pelo tribunal em pouco mais de 15 dias. E tudo isso acontece em uma semana decisiva, quando já teríamos vários desfalques por conta da data FIFA. Não queremos ser beneficiados, mas não aceitamos ser prejudicados. O Palmeiras espera que o STJD adote uma postura equilibrada para que suas decisões não influenciem o curso de um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos, que o campeão seja decidido dentro de campo. Achei importante a nota da presidente Leila, a fala dela, mas, na verdade, ela funciona pouco. Pois não, Soler? Só para acrescentar que o Flamengo estuda responder essa nota do Palmeiras, alegando que já faz mais de um mês que o Vitor Roque foi denunciado pelo tribunal e até agora não teve o julgamento. E isso é um grande problema do STJD. Eles não conseguem fazer nada rápido. Porque é isso, a gente está falando do julgamento do Alan depois de 3 meses de um cartão.
Então, o Caio Jorge ainda não foi julgado, o Vitor Roque não foi, o Gustavo Gomes não foi, o Piquerez não foi. Faz mais de mês que eles foram denunciados no tribunal, só que o tribunal é um tanto quanto preguiçoso e ainda não marcou nem a data do julgamento. Tomara que eles continuem nessa preguiça, porque aí já termina lá o campeonato e deixa para julgar em dezembro, porque senão eles vão desfalcar ainda mais o time do Palmeiras na reta final. Mas o Flamengo estuda responder a nota usando uma outra situação para tentar falar que o Palmeiras não está sendo perseguido. Então vai ficar esse joguinho de Palmeiras e Flamengo até o final do ano. Enfim, eu gostei da nota que pelo menos você não paga de otário quieto, né? Você se posiciona, e a Leila Pereira tem força para isso, né? Ela tem força para isso.